Fala galera, meu nome é Lívia. Meu nome é Isabela e bem-vindos a mais um podcast de Fora do Barquinho. Hoje a gente vai falar sobre vida ordinária. É um tema que a gente gosta muito e que a gente tem vivido, como a gente falou no primeiro episódio. Nós estamos no momento de preparo, nós fazemos um curso missionário, mas nós também fazemos faculdade, vivemos uma vida completamente normal, de acordar cedo e ter uma rotina, mas a gente tenta enxergar isso de uma outra forma. Sim, e acho que é muito importante trazer essa visão, não só no âmbito missionário, mas em qualquer âmbito de qualquer coisa que você esteja fazendo. Porque uma vez eu ouvi que a animação não mantém ninguém nas coisas, né? E é verdade. É muito difícil você se manter em alguma coisa só por animação, porque alguma hora vai acabar. Pra mim, acaba muito rápido. Eu sou muito... cansei. Tchau. E... Então, foi um processo pra mim entender o que era uma vida ordinária e que havia beleza na vida ordinária. A maior parte dos nossos dias são dias comuns. E a gente Sim. precisa aprender a valorizar eles e entender que o Senhor vai ser glorificado a partir daquilo que a gente fizer nos dias mais normais. Então, viver uma vida para Cristo é acordar cedo e entender que Ele está sendo glorificado nisso. É fazer o nosso café da manhã, ir para a faculdade e nessas coisas glorificar a Deus. Sim, eu acho que a gente vive numa geração que é muito de coisas extraordinárias. A gente busca muita novidade, eu busco muita novidade. Sempre foi assim, mas eu acho que a nossa geração é assim. E é sempre isso, de buscar algo novo, buscar mudar. E, eu cansei da rotina, eu não quero viver em rotina. Eu não quero ter rotina, porque eu não sirvo pra rotina. Mas o Senhor criou a gente pra uma certa rotina, sabe? O Senhor está nas coisas rotineiras, né? Tem aquele livro Liturgia do Ordinário, que é muito bom. E é o que tem nos levado a pensar bastante sobre vida ordinária, né? É o que você falou de sempre procurar algo mais interessante, mais legal, vira um vício. Porque em algum momento a coisa mais extraordinária vai virar rotina. Então você tá. Nossa, pico de legal, muita novidade, aí vira rotina. Aí você busca uma coisa mais legal. E uma vez uma pessoa me falou que você desprezar o seu presente. Não, peraí, me perdi. Que você sempre procurar o seu futuro, sempre almejar o seu futuro é desprezar o seu presente. Então, ao mesmo tempo que você está procurando uma vida mais legal, você está desprezando a sua vida de agora. Sim. E é muito difícil você, principalmente quando você tá vivendo coisas do Senhor num campo missionário, quando você não tá fazendo coisas extraordinárias, é muito difícil não vir o pensamento de eu não tenho valor nenhum, não tô fazendo nada, sabe? E esse livro específico me fez ver muitas coisas diferentes, ainda mais por causa da minha eterna animação de buscar coisas novas e viver animada pro resto da minha vida. Mas de que eu tinha que ver que o Senhor também queria que... Aquela parte do livro que a gente sempre fala de que tem beleza em arrumar a minha cama porque o Senhor é um Deus organizado. O Senhor arrumou as coisas na criação do mundo. Então, eu glorifico ao Senhor organizando a minha cama também. E... Você fala? Não vai te ver. Não era isso. Então, não. Minha cama. A vida, eu acho que tem duas coisas que permeiam a vida que a gente vive. É saber que nós vamos viver coisas, promessas de Deus, e que elas existem, e que elas fazem a gente ter uma expectativa no futuro, mas se manter no hoje e o hoje importar. A soma de vários dias comuns vão levar a gente a esse dia que vai ser um... Não quero usar a palavra mais extraordinário, mas que vai trazer essa novidade. E eu acho que a segunda coisa que a gente vive muito é que nós somos cercados de grandes eventos. Então, eu e a Isa, a gente faz parte de um acampamento de adolescentes que acontece aqui em Maringá, que é o Teen Street Brasil. E pelo menos 3 semanas do nosso ano são
super maravilhosas, agitadas. Mas o resto do ano é completamente normal. Então, voltar e falar, nossa, caraca, acabou e essa é a minha vida. E isso também é muito legal. E não ficar almejando o próximo grande evento pra viver uma vida legal de novo. Sim. E até experiências com Deus, né? Não precisa ser missionário pra você viver experiência com Sim. Deus. Eu lembro que na minha época de adolescência eu vivia assim, de quando é o próximo culto pra Deus O falar próximo comigo. acampamento. Quando é o próximo acampamento pra eu viver umas coisas sobrenaturais com o Senhor. Até que demorou muito tempo. Eu não aprendi isso na minha adolescência, eu aprendi isso na minha juventude, ano passado. Que o Senhor também falava comigo no meu quarto. O tanto que o Senhor. Eu já vivi coisas muito mais extraordinárias dentro do meu quarto, em oração, do que no Teen Street, do que em acampamentos de igreja, do que num culto de jovens. Porque é emoção, né? Sim, Emoção e a daí emoção passa. passa. Aham. E é muito. E isso me leva também a algo que Deus tem falado pra mim desde o começo do ano. De que eu precisava aprender a prestar um culto racional ao Senhor, sabe? Não levado por emoções de novidades e coisas extraordinárias da vida, mas de que eu precisava usar a minha razão para adorar o Senhor também. Ainda mais eu que sou super emocionada. Aí foi um processo muito difícil, mas é muito bom porque eu não fico buscando o tempo inteiro algo sobrenatural com o Senhor, porque a minha vida ordinária com o Senhor é uma vida devota a Ele. Então, eu vivo coisas extraordinárias no meu ordinário. Essa parte do permanecer e ser racional no permanecer, entender que nem todos os dias vão ser mega emocionantes e que talvez você só vai sentar e no seu dia a dia ler um capítulo da Bíblia e o seu tempo te permite isso. Você vai ouvir um louvor e fazer uma oração e que isso também é extraordinário porque a presença do Senhor naquele lugar é extraordinária. Eu acho que isso solidifica. A emoção, ela dá e passa, você cria uma experiência com Deus, mas até que ponto isso é sólido, né? Sim. Então eu gosto de pensar no permanecer. Eu acho que o ordinário nos ensina a permanecer. Permanecer num dia super legal, mas permanecer nos outros milhares de dias que não tem nada. Não que não tenha nada, né? Mas que Não tem nada de. não tem aquele ar de Só novidade, não tem o pad tocando no fundo, não tem aquele tecladinho, não vai sair uma fumaça debaixo da sua cama pra fazer um ambiente legal. Sim. E até em situações de. Quando a gente veio de líder no Teen Street, tinha certas coisas que a gente tinha que perder algumas programações pra resolver. Principalmente com o Teen, né? Então, eu levo isso pra todas as situações. De que às vezes eu não vou estar presente pregando em cima do palco no culto de jovens. Às vezes eu não vou estar presente nas coisas, tomando a frente das coisas legais da vida, mas eu também glorifico ao Senhor resolvendo as coisas por trás. Sim. E isso na secretaria do Tim, a secretaria do Tim é uma coisa muito escondida. Então, foi um processo até o Senhor me mostrar que tá tudo bem você só fazer check-in, sabe? E é nessas coisas do ordinário, mas é realmente isso que você falou, de permanecer. E eu acho que quando a gente entende e vê beleza no ordinário, a gente permanece muito mais fácil. Muito mais fácil. Isso que você compartilhou de estar em lugares não vistos, e não tão espirituais, né? Sim. A maior parte do team eu passo dentro do estoque. E quando foi o primeiro team que eu fiquei por lá e que eu tinha que perder as programações, os cultos, pra ficar organizando coisas, foi onde o Senhor mais falou comigo. Em o que eu faço importa. E eu acho que é um pouco disso. De entender que se eu estiver orando por alguém, isso colabora com o reino de Deus. Mas se eu estiver, sei lá, separando mangueira de LED no estoque, isso colabora pro reino de Deus. Porque a intenção tá no meu coração. Eu estou fazendo isso para glorificar a Deus, então isso é importante.
Sim. E... Esqueci o que eu ia falar. Algo que eu sempre... Tá bom, tudo bem. É isso. Obrigada, galera. Não, é algo que eu sempre... Esqueci mesmo, pode falar. Uma virada de chave que eu gosto, eu não sei explicar isso teologicamente, mas eu gosto de olhar no Velho Testamento quando o Senhor tá ensinando coisas muito ordinárias. Sim. E isso me faz ver o quanto o Senhor se importa com a vida que a gente leva. Então, eu tenho quase certeza que é em Êxodo que o Senhor tá ensinando a tirar um mofo. Aham. E aí, tipo, fecha a casa, fica 10 dias Sim. com a casa fechada. A mancha cresceu, a mancha diminuiu, a mancha é verde. Tipo, hoje a gente pensa, tipo, sei lá, se aparecer um mofo na minha casa, eu vou jogar no YouTube e é isso. Mas lá não tinha como fazer isso. E o senhor estava literalmente explicando: olha, se aparecer uma mancha na sua casa, isso pode não ser tão legal. Então eu vou te ensinar aqui os passos, é um tutorial de como tirar mofo. Então, é um Deus maravilhoso que criou todas as coisas, ensinando o seu povo com muito amor a tirar mofo. Quão ordinário uma mancha de mofo é. E falando sobre Bíblia, enfim... A parte mais legal de tudo esse de olhar o ordinário é de que Jesus viveu 33 anos. 3 foram de ministério sobrenatural, fazendo milagres e muitas coisas doidas. Mas 30 foram uma vida ordinária. E eu tenho quase certeza que foi uma vida apenas aprendendo coisas com o Senhor. Mas foram 30 anos que não foram contados na Bíblia, sabe? Foram 30 anos que ele apenas, acho que cresceu em graça com o Senhor. E a vida dele inteira foi uma vida de glorificar ao Pai. E ele só fez coisas extraordinárias por 3 anos. Ele não pecou nos outros 30. Foi purificado e voltou para os outros 3. Exatamente. E o que eu ia falar, lembrei. Lembrou? Lembrei. Então tá bom. O que eu ia falar era que falando sobre vidas não missionárias, porque vidas não missionárias também importam. Vidas não missionárias importam, e falando do ambiente de trabalho, eu acho que quando eu trabalhei por 8 meses só no fórum, mas eu lembro que foi uma época em que o Senhor falou muito comigo sobre excelência no que eu fazia, sabe? Sobre ir lá e fazer com excelência. Se eu quisesse impactar a vida daquelas pessoas, eu não sou muito de evangelismo, mas eu podia impactar da forma que eu fazia meu trabalho. E foi uma época em que Deus falou mais comigo do que certas épocas enquanto eu tava vivendo coisas missionárias. Sim. E foi no meu trabalho. E foi em coisas ordinárias. E foi lá atender cliente com um processo e Deus falando comigo, sabe? Então, é literalmente vidas não missionárias também importam. De que o Senhor também faz coisas extraordinárias enquanto a gente vive coisas que pra gente já virou rotina e já virou chato. E pra mim era muito chato ir lá e atender telefone todo dia. Mas era muito bom ver as pessoas chegando de cara fechada no fórum e saindo saindo com um sorriso no rosto porque eu tinha falado alguma coisa, alguma graça engraçada lá. Graça engraçada. Uma graça graciosa. Se não fizesse sentido, eu acho que Jesus nasceria fazendo um milagre. Sim. Entendeu? Ou que, sei lá, ele não fosse simplesmente um carpinteiro. Se fosse pra ser tudo extraordinário, faria muito mais sentido Jesus ser rei. Teria sido 30 anos de vida extraordinária. Exatamente. E 3 de vida ordinária. Até os 3, ele vive uma vida normal de um bebê. Aos 3, ele, sei lá, faz um milagre na creche e... Aos 3, ele ressuscita uma criança. Eu lembro que eu saí de um... Aos 3, ele divide um peixe com uma criança. Ele faz peixe. Então, peixe. Ele multiplica brinquedos. O rei dos baixinhos. Isso é herege, gente. Começou
E assim nascem as heresias. É assim que Ele era o rei dos baixinhos, deixem vir a mim as crianças, porque é Ó, a base bíblica. É assim que começam as heresias. É assim. O que você ia falar? Cortei você. Quando eu tava num outro curso que eu fazia, que também era... Eu nunca sei como definir. Não era missionário, mas era um curso bíblico, pra resumir. E a maior parte do meu dia era dentro da igreja, simplesmente adorando a Deus. E quando o Senhor me tirou de lá e falou pra eu voltar pra faculdade, que até então eu tinha largado a faculdade do viver esse tempo, e quando o Senhor me mandou voltar pra faculdade, eu lembro do meu desespero em pensar que eu não ia ter mais as minhas 4 horas de oração, que a minha rotina não cabia mais turnos devocionais, turnos de adoração. E isso me deu um pouco de desespero e de tipo, nossa, o Senhor me chamou pra ser missionária e agora eu tô aqui na faculdade. E eu já era um ser humano adulto. E é completamente normal viver uma faculdade. É muito privilégio viver foi um privilégio viver esses períodos onde a minha rotina era adorar o Senhor, mas a minha rotina continua sendo adorar o Senhor. Sim. De uma forma completamente diferente. Então, por algum tempo, a minha visão para a faculdade era: eu preciso fazer isso porque o Senhor me mandou fazer. Mas se eu pudesse escolher, eu não estaria aqui. Eu tenho convicção que o Senhor me deu isso, mas para mim eu seria mais útil pro reino de Deus se eu tivesse dentro de uma igreja adorando. E não. Quando o Senhor precisou me dar um belo chacoalhão para eu entender que ele também tinha me dado isso. Sim. Ele me deu a faculdade, então eu precisava fazer ela com excelência, não pelo meu amor à faculdade, mas pelo meu amor a Cristo. E isso é o ordinário. Entender que se eu tenho uma faculdade, se eu tenho um trabalho, se eu tenho uma escola, o que eu faço foi dado por Deus. E eu retribuo isso a Ele fazendo com excelência. Sim, e eu acho que é muita ousadia e muita cara de pau nossa achar que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos não é extraordinário. Eu acho que tem uma palavra melhor, Que palavra? que eu acho um pouco mais pesada, que é ingratidão. Sim. É ingratidão achar que aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos não é extraordinário. Sabe? Vivam de maneira digna com a vocação que vocês receberam. Ele não disse que a vocação seria ressuscitar os mortos. Mas se a minha vocação é cuidar de 20 meninas e sem ninguém tá vendo, então, se a minha vocação é estudar e fazer 5 anos de faculdade bom, então vou viver de maneira digna, é isso. E uma coisa que acho que isso de procurar sempre o extraordinário leva a gente é, às vezes, pelo nosso ego, a gente achar que a gente é muito bom nas coisas extraordinárias. E de que eu preciso daquelas coisas extraordinárias pra ser a Isabela e pra ser a Lívia. Então, se eu não estou fazendo coisas... Se eu não estou rodando no sapatinho de fogo, adorando o Senhor, Ele não tá me amando. E é uma coisa que Deus trabalhou comigo por anos, que foi de me lembrar daquela passagem que Jesus é batizado e o Deus vem, né, em forma de pomba e fala... Em forma de pomba? É. O Espírito Santo vem. Vem em forma Mas eu de quase fui pomba. herege. De novo. Eu falo... Não. Ei. E quando ele vem em forma de pomba, ele fala que Jesus era o filho amado de quem ele se agradava. Só que Jesus não tinha feito nada em todos aqueles tempos, sabe? Ele não fez nada por 30 anos pra o Senhor se agradar por coisas loucas que Jesus tinha feito. Jesus não fez nada e mesmo assim ele falou que ele era o filho amado de quem ele se agradava. Então foi um tempo até o Senhor me fazer entender que eu era a filha amada de quem o Senhor se agradava, não porque eu tinha feito algo para agradar o Senhor, não porque eu fazia... Não porque eu recepcionava o culto e cuidava da organização do culto. Era só porque eu era filha dele. Sim. E que ele se agradava de mim. Eu tenho vivido um tempo de desfrutar do privilégio de ser filha.
e não de ser serva. Então é parar e não precisar arrumar 1 bilhão de coisas pra fazer, porque quando eu estou ali parada, o Senhor está me amando. E o meu propósito não muda se eu fizer ou não. E acho que o mais legal é que enquanto eu estou ali fazendo nada, eu estou amando o Senhor. Sim. Então, tá tudo certo não fazer nada. Não levando pra uma sejam vida preguiçosos. inútil. É. A vida ordinária é uma vida preguiçosa. Não. Não, é uma vida que você faz coisas ordinárias, mas que você vive uma vida normal. A gente estuda, a gente... A Lívia faz uns trabalhos de break e remix na faculdade dela. Mas é estudo, o Senhor se agrada. Eu pinto de aquarela, mas Deus ama as minhas aquarelas. Mas Meus trabalhos da faculdade são entender as cores primárias? Sim. sim, mas o Senhor se agrada. Mas é literalmente viver esses tempos sem estar desesperado. E é tirar um peso de nós mesmos. É um alívio muito grande. E é realmente isso, de desfrutar do privilégio de ser sua filha. E desfrutar do privilégio de... Eu sei que eu tô amando o Senhor com todo o meu ser. Só lendo a Bíblia do meu quarto. Se eu fizer isso por 1 ano, todos os dias, eu vou estar amando o Senhor. De todo o meu ser, de todo o meu coração. É que daí muda o... Eu estou adorando o Senhor quando eu paro e leio a Bíblia. Eu estou adorando o Senhor quando eu paro e leio a Bíblia. Eu estou adorando ao Senhor quando eu lavo a minha louça. Eu estou adorando ao Senhor quando eu estou na faculdade. Eu escrevi uma frase e colei do lado da minha cama que é... Esqueceu. E eu esqueci. Eu lembro dessa frase, mas eu esqueci agora. É desenvolva o A hábito... consciência o hábito da presença do consciência da presença do Senhor. Eu ouvi em algum lugar e é de alguém famoso, mas eu não vou lembrar agora. Isso... É da gente. E eu tenho que ler isso todos os dias pra entender, tipo, caraca, o que eu faço agora, o Senhor está aqui. E Ele vê. Não só no estou agradando a Deus, mas isso é adoração a Deus. Se eu tenho a consciência de que o Senhor está neste lugar, o Senhor está quando eu acordo, eu começo a adorá-lo. Porque se o Senhor estivesse aqui materialmente, fisicamente, enfim, se aparecesse algo divino e extraordinário, eu imediatamente adoraria. Sim. Mas quando eu não vejo, aí ele não tá aqui no adoro. Mas ele tá. Então, se eu sei, eu desenvolvo essa consciência, eu vou adorar ele todo o tempo. Uma coisa muito legal que eu escutei eu também, alguém falando, mas eu não lembro quem é. Era de que se pra nós fosse fácil descansar, o Senhor não teria nos ensinado. Ai. Nossa, doeu. Se fosse fácil, o Senhor não tinha ensinado. E ele realmente, ele tirou, não tá na Bíblia à toa, que ele poderia ter pulado esse dia, ter só colocado paz, gente, paz. Não fiz nada esse dia. Não, ele colocou que o Senhor descansou. Depois de que ele viu que tudo aquilo que ele havia feito era bom, o Senhor descansou. E havia graça até no descanso do Senhor, sabe? Então há graça no meu descanso também. Há graça em eu não fazer nada e ficar só na praia. Não, mas é a graça mesmo em escovar o dente, cuidar do meu corpo, porque o meu corpo é templo do Senhor. Há graça em eu descansar, porque o Senhor me ensina a descansar. E o Senhor me ensina a descansar nele. E uma coisa que uma vez eu entendi e eu fiquei doida, que eu achei muito bom, é de que quando a gente dorme é um ato de confiança no Senhor, porque você não sabe que você vai acordar. Nossa, é verdade. É verdade. E é uma coisa tão boba, mas é verdade. Quando eu tô dormindo, é um ato de confiança no Senhor. Então é um descansar no Senhor. Mano, e todas as frases que você falou, existe algo bíblico pra isso. As suas amadas herdar enquanto dorme. E, ai, Deus é tão lindo. Tipo, ele colocou todas as coisas na Bíblia. É só a gente ler e a gente vai entender que a nossa vida ordinária importa, que a gente possa descansar, que a gente não precisa ficar correndo atrás das coisas pra ser amado. Eu te cortei no meio, você me perdoa? Eu não lembro o que eu ia falar, você fica tranquila. Não, mas eu te cortei, as pessoas vão ver. Então Não, eu vou fica pedir, tranquilo, tá ótimo. vou pedir desculpa. Mas eu não lembro o que eu ia falar, mas era isso só, de que
tem muito. É isso, tem É muitas bíblico. coisas bíblicas pra Tudo é gente bíblico. fazer coisas simples do dia a dia. Tipo, tem dia que eu e a Lívia só acorda. O que a gente fez hoje? Vamos recapitular coisas ordinárias que a gente fez hoje. Eu acordei, escovei o dente, fiquei 2 horas na cozinha conversando sobre o nosso processo de vir pra cá. Há beleza nisso, porque eu relembrei das coisas boas do Senhor. Uhum. Lavamos roupa, cuidamos Estendemos da nossa roupa. casa. Sim, e foi Tivemos isso. aula. E foi isso. E foi só isso. Eu acho que as pessoas também veem. Eu acho que quem acompanha o Instagram da Missional deve pensar que cada dia é uma loucura. Porque eu Sim. via e eu pensava que era. Que cada dia tem uma coisa absurdamente nova e muito legal. E, de novo, é uma coisa muito legal. Mas é rotina. É rotina, vira rotina. E se a gente não consegue enxergar, daqui a pouco eu tô querendo pedir muito pra Deus pra vir pra cá, o Senhor confirmou, eu vim. Aí começou a virar rotina, quero ir embora, quero outra coisa mais legal. Sim. E eu volto, eu estou citando esse versículo todo dia essa semana, mas é porque eu tô escutando muito os que olham pra ti. Mas é o que você falou, tudo vai virar rotina. Tudo na nossa vida vai virar rotina. Quando a gente casar, o casamento vai entrar numa rotina. Eu não vou fazer coisa. Isso eu levo muito pro meu namoro. No começo é sempre aquele. Uau! Uau, a vida Pare, é linda! eu estou no uau! Sim, mas depois vira rotina. Depois eu tenho que achar beleza em viver com o meu noivo nas coisas simples do dia. Porque nem todo dia ele vai conseguir me dar um buquê de rosas. Afinal, vidas missionárias também importam. Mas se a gente não tomar consciência de que tudo vira rotina, então tá bom, a gente já tem a consciência de que tudo vira rotina. Mas se os meus olhos não estiverem fixos naquilo que realmente importa, tudo vai ser ruim mesmo. Tudo vai ser ruim, tudo vai se tornar ruim. Se os meus olhos não estão fixos no Senhor, para eu poder ser radiante de alegria, se eu não tomar da água da vida, que é a única que me sacia, e não das coisas materiais da vida, eu realmente vou sempre buscar mais da água que não me sacia. E um pouco, pra mim, é consciência de propósito. Então, eu estou vivendo o meu propósito em cada coisa que eu faço. Eu não estou vivendo o meu propósito apenas quando eu estou na igreja. Sim. Eu nem sou. Eu vou pôr no louvor, por exemplo. Quando eu estou lá, é parte do meu propósito. Quando eu estou fora de um palco, eu continuo tendo propósito. Meu propósito não é. Senhor, coloca. Tira. Senhor, tira. Senhor, coloca. Senhor, tira. Abre a boca. Tô cantando. Ó, fez uma coisa. Propósito. Convicção. Tô na faculdade. Escovou o Sou dente. sem propósito. Tiro. Eu. Acho que é isso. É isso mesmo. É isso que a gente tinha pra falar. Vivam uma vida ordinária, porque é muito bom encontrar beleza no Senhor nisso. Encontrar alegria nisso. É viver o extraordinário no ordinário. E a nossa vida é muito legal. É muito legal. Ter a possibilidade de falar com Deus todos os dias, de aprender mais dele, de sentar e ler a Bíblia, isso não é só na nossa vida missionária, é vidas comuns. De todas as pessoas do planeta. Os comuns. Cara, sentar e saber que, mesmo que a gente não seja aquele dia que a gente sente mais, mas sentar e poder ler a palavra e desfrutar da presença do Senhor e saber que Ele tá comigo em cada coisa é extraordinário. É muito extraordinário. E hoje, quando eu olho pra minha rotina, eu peço pra Deus, Deus, me deixa ver que isso que eu vivo hoje é extraordinário. Que a minha faculdade, ela é extraordinária porque é o Senhor que me deu. Que estar na missional é extraordinário. Sim. Não me deixa perder o olhar, o primeiro... Nossa, você... Aquele primeiro olhar de expectativa. Não me deixa perder isso. Eu lembro que logo uma das coisas que, quando no começo, uma das coisas mais legais era ter como material a Bíblia.
Então, toda vez que eu abria minha mochila, eu via que a Bíblia tava lá, eu ficava, meu Deus, isso é tão legal. E às vezes nem a Bíblia eu quero levar. Vou ver no celular. Então, é relembrar que um dia o que eu vivo hoje foi motivo de, sei lá, pulos de alegria. Aham. E é uma oração. resposta de oração. De anos. Foram coisas que eu pedi pro Senhor. E agora que acontece, eu coloco numa caixa do... isso é completamente normal. Sim. Não é normal, é muito legal. Então, Senhor, me permita ver o quão legal é viver as coisas que eu vivo. E essa oração que a gente queria deixar pra vocês. Amém. É isso, até o próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado. Podemos dar um spoiler? Sim! O próximo podcast é muito... Estourei o microfone, perdão, galerinha da edição. Perdão, Bacarinho. Citar nomes. Sim, perdão. Próximo podcast é muito bom. Temos um convidado no próximo podcast! O primeiro convidado do nosso Sim. canal. A gente tá muito animada. E é isso. Eu ia Isso vai ser soltar muito legal. eu ia soltar um spoiler, Mais um. mas eu acho que ia ofender. Mas o vô não se ofende. Tchau! Um beijo. Peraí. Você parou de gravar? Só queria contar. Empresta o celular Aqui. apenas pra eu mostrar. Pra que vocês são verem. 11h58 da noite. Nós estamos gravando um podcast. Muito obrigado, amigos. Eu acho que todo episódio a gente tem que agradecer aos nossos amigos. Sim, tá na descrição do vídeo, mas vamos citar nomes. Ao Bacarinho, ao Vinícius, ao Ney e o Davi. Ao Davi, a E a Jess. nossa Jéssica, a parte Maravilhosa. mais especial. É isso. Um beijo Obrigado, pra vocês. amigos. Amamos vocês. Obrigado, telespectadores. Obrigado por fazerem a gente famosa. Gente, Corta. eu tava ali, É o eu ego. tava mais Eu não ocupada. respiro.